Então, fala galerinha do Colégio Líder! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Tiago. E hoje nós vamos de Geografia. Vamos falar de vários assuntos na aula de hoje. Estaremos falando de população, vamos falar também de demografia, vamos falar do que é densidade demográfica e diferenciar o que é populoso do que é povoado. Estão preparados? Vem comigo! Vou começar falando de demografia. Vocês sabem o que é demografia, gente? Demografia nada mais é do que o estudo das características da população. Falando em população, vocês saberiam me dizer a definição de população? População nada mais é do que o conjunto de habitantes de uma área. Nos dias atuais, a população mundial já conta com mais de 7 bilhões de pessoas. E o nosso país, o Brasil, ele está entre os países mais populosos do mundo. O país mais populoso do mundo, gente, é a China. Lá tem mais de 1 bilhão de pessoas. Para ser mais preciso, em 2018, a China contabilizava 1.409.517.397 habitantes. É muita gente, passou de 1 bilhão, quase 1,5 bilhão de pessoas na China, gente, é muita gente. O segundo país mais populoso do mundo é a Índia. Lá também já ultrapassou a marca de 1 bilhão de habitantes. Mais precisamente, em 2018, 1.399.180.127 habitantes lá na Índia. Os Estados Unidos vêm em terceiro lugar como o país mais populoso do mundo. Nos Estados Unidos, existem 324.459.463 habitantes. Em quarto lugar dos países mais populosos do mundo está a Indonésia, com 263.991.379 habitantes. E eu disse o Brasil! O Brasil está em quinto lugar dos países mais populosos do mundo. Tem muita gente aqui no Brasil também. 208.288.278 habitantes. Aí o professor chegou para o aluno e disse assim: o Brasil é um país populoso e pouco povoado. E o aluno ficou assim: não entendi nada, professor. O professor disse isso porque realmente existe uma diferença entre populoso e povoado. Você sabe qual é a diferença de populoso para povoado? Né? O Brasil é um país populoso, mas o Brasil é um país pouco povoado. Vou explicar para vocês. Quando você fala de populoso, você está se referindo à população absoluta. A população absoluta é o número total de habitantes em uma área. Então nós vimos que o Brasil é um país populoso porque a população absoluta do Brasil é a quinta maior do planeta. Então o Brasil é um país populoso. Para vocês entenderem melhor, eu trouxe um esquema aqui com duas casas, a casa A e a casa B. Eu falei de população absoluta, né? Se eu quiser saber a população absoluta das casas, basta eu contar o número total de habitantes de cada uma das casas. Por exemplo, a população absoluta de A é de 8 habitantes. Se vocês contarem ali, vão ver que tem 8 habitantes. E a população absoluta de B é de 9 habitantes. Sendo assim, né, eu falei que a população absoluta vai dizer qual é a que é mais populosa. Então, a casa B ela é mais populosa porque ela tem uma população absoluta maior. Ela tem 9 e a casa A tem 8 habitantes. Então, a casa B é mais populosa. Mas se vocês observarem, na casa A é uma casa que tem uma área pequena, né? E as pessoas ficam espremidas. A casa B já é uma casa que tem uma área maior. A casa é espaçosa, né? Então, a casa A, uma observação a gente fazer, a casa A tem mais pessoas por metro quadrado, né? A casa B é mais espaçosa. Então, como a casa A tem mais gente por metro quadrado, eu vou dizer que a casa A é mais povoada do que a casa B. Então, existe a diferença da casa ser populosa para a casa ser povoada. A casa B é mais populosa e a casa A é mais povoada. E é assim que é o Brasil. Embora o Brasil esteja entre os países mais populosos do mundo, é o quinto mais populoso do mundo, né?
o Brasil ele não é um país muito povoado. Isso acontece porque o território do nosso país ele é muito grande, como se fosse aquela casa B. É bem espaçoso o Brasil, é bem grande, tem uma área enorme, de modo que tem muitos espaços vazios que não são ocupados. Então, por isso que o Brasil é um país populoso e pouco povoado. E aí eu já vou aproveitar para falar de densidade demográfica, porque densidade demográfica diz respeito se um país ele é muito ou se ele é pouco povoado. Então, densidade demográfica nada mais é do que o número de habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? Como é que a gente calcula a densidade demográfica de um país? A gente pega a população absoluta desse país e divide, faz uma conta de divisão, divide pela sua área. Tudo bem? Fazendo a população absoluta dividida pela área, você encontra a densidade demográfica. Vamos para um exemplo aqui para vocês verem como é que a gente calcula a densidade demográfica de um país. Por exemplo, o Brasil. A gente viu que o Brasil tem uma população absoluta de 208 milhões de habitantes. Então, eu vou pegar 208 milhões e dividir pela área do Brasil. O território brasileiro ele tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Né? Então, pegando 208 milhões dividido por 8,5 milhões, eu acho a densidade demográfica do Brasil, que é de 24,5 habitantes por quilômetros quadrados. Tá bom? Então, observem, só em motivo de comparação, eu vou fazer de um outro país menor. O Japão, que é menorzinho. Tudo bem? O Japão é menor, mas o Japão tem 127 milhões de habitantes. Então, a população absoluta do Japão também... O Japão também é um país populoso, 127 milhões de habitantes. Né? Quando eu divido pelo seu território, né, sua área, a área já é menor, só tem 377 mil quilômetros quadrados de área. Pegando 127 milhões dividido por 377 mil, eu vou achar 336,9 habitantes por quilômetros quadrados. Se você não sabe o que é um quilômetro quadrado, é um quadrado mesmo, gente, de 1 quilômetro de largura por 1 quilômetro de comprimento. Agora, 1 quilômetro é muito grande, não é o tamanho desse quadrado aí, não. É 1 quilômetro, imagine você andar 1 quilômetro. Pegar 1 quilômetro de largura por 1 quilômetro de comprimento. É isso que é 1 quilômetro quadrado. Você pegar um quadrado que tem 1 quilômetro de largura por 1 quilômetro de comprimento. E aí, só para vocês terem uma ideia, se eu for colocar 15 pessoas por quilômetro quadrado, estaria mais ou menos assim representado. Se eu colocar 135 pessoas por quilômetro quadrado, olha como já fica, né, mais povoado. Tem locais que tem até 20 mil pessoas por quilômetro quadrado. Aí como fica? Conseguiram agora entender que o Brasil tem 24 habitantes por quilômetro quadrado. É pouco, gente. Por isso que o Brasil é pouco povoado. E o Japão, ó, 336 habitantes por quilômetro quadrado. O Japão já é um país muito povoado. Então, nós vimos que o Brasil tem, em média, 24 habitantes por quilômetro quadrado. Mas a distribuição espacial da população do território brasileiro é desigual. Vou explicar para vocês por que é desigual. Existe gente que mora mais em uma região do que em outra. Por exemplo, no Sudeste, a média é de 92 habitantes por quilômetro quadrado. Quando a gente vai para o Sul, já diminui, né? É menos povoado do que o Sudeste, porque só tem, em média, 50 habitantes por quilômetro quadrado. Na região Nordeste, já é mais desigual ainda. Já é menos povoado ainda. 36 habitantes por quilômetro quadrado em média. Diminui quando vamos para o Centro-Oeste. 10 habitantes por quilômetro quadrado em média. Agora imagine na região Norte, que em um quadrado de 1 quilômetro, né, de largura por 1 quilômetro de comprimento, você só encontrar 5 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é muita pouca, gente. Então, por isso que o Brasil ele é pouco povoado e também a distribuição do Brasil é desigual. Pesquisando no Google por que acontece isso aqui no Brasil, do nosso país ser pouco povoado, algumas regiões que tem uma grande concentração de pessoas e outras regiões que não tem quase ninguém.
Então, por que isso acontece? Fatores históricos. O Google me diz fatores históricos, como, por exemplo, o processo de colonização. Por que, tio Hugo? Porque os portugueses, quando vieram para o Brasil, eles vieram por onde? Pelo oceano, não foi? Então foram se instalando ali no litoral, povoando demais o litoral. E o interior do Brasil ficou esquecido. Dentro do Brasil, no interior, ficou sendo esquecido, pouco povoado. Então o litoral, percebam que é mais povoado do que outras regiões. Então, esse processo de colonização gerou uma maior ocupação das áreas litorâneas. Pesquisando no Google também achei fatores naturais. Tem muitas áreas de seca, né, castigadas pela seca em nosso país. Muitos terrenos acidentados. Tem a floresta amazônica que tem poucas pessoas, né, lá vivendo na floresta. Então tem florestas muito densas. Tudo isso contribui para aquela região não ter uma grande concentração de pessoas. E fatores econômicos também. Né? Por exemplo, São Paulo, né? 25 de março aí que eu botei, atrai, exerce um papel muito importante na atração populacional. Esses lugares aí, São Paulo, Rio de Janeiro, atrai pessoas. Por quê? Para poder gera empregos lá, né? Tem empregos lá, procura alguns produtos, procura serviços de saúde, serviços educacionais. Então, os fatores econômicos também contribuíram. Esse é um mapa que vocês vão ver sempre destacando a distribuição da população brasileira. Percebam que no litoral as cores são mais vibrantes. No litoral, aquela parte do oceano, ali perto do oceano, as cores são mais vibrantes, né? Mais fortes, porque tem uma maior população. Agora, no interior do Brasil, olha lá no Amazonas, por ali na região amazônica, né? Tem poucas pessoas, poucos habitantes por quilômetro quadrado. Por que isso acontece? A gente já falou os fatores. Tá bom, galerinha? Vamos fazer uma revisão do que a gente viu hoje. Nós falamos de população, que é o conjunto de habitantes de uma área. Falamos de demografia, que é o estudo das características da população. Falamos de população absoluta, que é o número total de habitantes em uma área. Falamos de população relativa, que é a mesma coisa que densidade demográfica, gente. Ou vocês falam população relativa, ou vocês falam densidade demográfica. É a mesma coisa. Densidade demográfica é o quê? É o número de habitantes por quilômetro quadrado. Falamos de populoso, né? Que vai indica se o número absoluto total de habitantes ele é elevado. E falamos de povoado, que diz respeito à densidade demográfica. Isso é a concentração da população em uma determinada área. Para eu ver se vocês realmente aprenderam, eu vou deixar a atividade impressa de número 5 para vocês fazerem e também a de número 6, tá bom? Façam essas duas atividadezinhas baseadas nessa videoaula de hoje. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.